boa tarde, bem-vindos ao 45º episódio de Emoções em Podcast, um programa que pretende tem o intuito de aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar, e hoje o tema é conhecer a norma portuguesa 4590-2023, que trata da gestão do bem-estar e da felicidade organizacional. E hoje vou ter comigo aqui a professora Ausenda, que eu posso dizer que foi a mãe. É a mãe desta norma. Já vamos perceber o porquê que eu estou a dizer que a professora Ausenda é a mãe desta norma. Eu vou apresentar a professora Ausenda Oliveira, que eu tenho o prazer de conversar hoje um bocadinho sobre esta norma portuguesa 4590-2023. Então, para quem não conhece, a professora Ausenda Oliveira, ela iniciou os seus estudos, é licenciada em Química Aplicada e Biotecnologia. Depois tem um mestrado em Biotecnologia e Engenharia Bioquímica e, entretanto, fez assim uma mudança radical de carreira e começou a se interessar exatamente por outras temáticas. A missão da Ausenda Oliveira é cuidar, e ela diz mesmo isto quando eu lhe pedi para me dar uma breve biografia. A missão é cuidar, e este cuidar é assim genericamente, é da família, é dos amigos, é de quem se descuidar, e daí este grande interesse exatamente pela área do bem-estar e da felicidade, não é? Ela é presidente, ela é só a presidente da Comissão Técnica 2019, é a Comissão Técnica que fez bem-estar e felicidade organizacional. Ela também coordena a pós-graduação em gestão do bem-estar e da felicidade organizacional na Egas Muniz. É certificada em Executive Coaching, é pós-graduada também em Coaching Executivo, é pós-graduada em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional, é Bucket List Coach, é sócia fundadora da Ambi 22, é sócia fundadora da PairUp, aliás, a empresa em que está neste momento, também docente de ensino superior. Isto são só alguns pontos aqui da nossa professora Ausenda, e então agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui comigo. Eu já tinha estado presencialmente com a professora Ausenda por 2 vezes e gostei logo bastante muito de a conhecer, e entretanto tenho aqui um conjunto de perguntas exatamente para nós aprofundarmos um bocadinho mais sobre este tema desta norma portuguesa, não é? Então, iria mesmo começar por aí. O que é, para quem nos está a ver, porque há pessoas a assistir no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, quem nos está a ver ao vivo, o que é isto? O que é esta norma e como é que surgiu esta norma portuguesa 4590-2023? Bom, então, muito obrigada, Ana Isabel. É um gosto de estar aqui para falar de uma coisa que realmente me apaixona, que é esta norma, a NP 4590, é uma norma portuguesa. Foi um gosto já conhecê-la e conversar consigo noutros contextos, de maneira que foi com um prazer imenso que aceitei o seu desafio de falar daqui da norma portuguesa. Então, ela é uma norma portuguesa, portanto é uma norma nacional, foi publicada pelo Instituto Português da Qualidade em outubro de 2023, portanto é uma norma muito recente. É um instrumento de gestão, portanto, para quem não sabe bem o que é uma norma, esta norma é um instrumento de gestão, isto é um conjunto de requisitos que nos permite gerir um determinado tema, neste caso, o bem-estar e a felicidade organizacional. Exatamente. É uma norma, só para termos uma referência, é uma norma que tem uma estrutura igual, diria, semelhante, às normas que já são mais conhecidas, nomeadamente da gestão ambiental, da gestão da segurança e saúde no trabalho, da gestão da qualidade. Portanto, já toda a gente ouviu com certeza falar da 9001, da 14001, que na gíria até se tratam assim, não é? A 9001, a 14001. E, portanto, agora é a NP 4590, que é uma norma que, tendo uma estrutura muito idêntica a essas normas que são internacionais e, portanto, que são normas ISO, é uma norma de raiz portuguesa, é uma norma que nasceu de raiz em Portugal e, portanto, é um projeto que nos orgulhamos muito, porque é uma norma pioneira no mundo e de raiz portuguesa. E como é que surgiu? Agora já explicou mais ou menos o que é e como é que surgiu, porque eu quero um bocadinho da história. Eu já conheço um bocadinho, mas há pessoas que ainda não sabem como é que surgiu esta ideia da criação desta norma. Por isso é que eu há bocadinho estava a dizer que tínhamos aqui a mãe da norma. Eu quero que as pessoas percebam porque é que eu disse isto. Como é que surgiu? Bom, as coisas todas têm sempre um contexto, não é? Há sempre um conjunto de fatores, nunca é um fator isolado. Então, havia um contexto que é este tema que não é um tema muito feliz, não é? Que é o tema da rotatividade,
é o tema dos jovens a fugir para o estrangeiro, dos talentos a fugir-nos, é o tema da saúde mental, dos elevadíssimos do burnout, etc. E, portanto, havia um contexto que é uma grande preocupação das organizações com o bem-estar das pessoas no trabalho, que leva muitas organizações, efetivamente, a ter muitas iniciativas que promovem o bem-estar nas organizações. Pronto, foi o contexto, não é? E depois, como referiu aí na minha longa biografia, porque isso corresponde a uma idade já avançada, não é? Quando se tem uma biografia completa, significa que já se passaram uns aninhos. Já se fez muitas coisas, já se tem muita experiência. Exatamente. Então, tenho uma primeira fase da minha carreira nessa área da microbiologia, da química, Sim. 30 anos de serviço docente. Em 2014 começou-se a desenhar uma transição de carreira. E, portanto, eu deparei-me com o tema, e depois é uma história grande, que não vale a pena estar aqui a pormenorizar, mas senti realmente um grande interesse por este tema da felicidade no trabalho, este tema do que é que o trabalho nos faz sentir, não é? Se estamos bem no trabalho, se gostamos do que fazemos, se somos reconhecidos, no fundo, se nos sentimos bem quando vamos trabalhar. Certo. E então fiz uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional, foi uma primeira edição. E foi exatamente depois dessa pós-graduação que surgiu essa ideia, não foi? E foi depois dessa pós-graduação. Isto porquê? Porque naquela empresa que referiu, a Ambi 22, que é uma empresa que eu tenho há cerca de 30 anos, o nosso core é precisamente sistemas de gestão. Então, o que me lembrei foi, então, se este tema do bem-estar e da felicidade é tão importante nas organizações e já há tanta preocupação e tantas iniciativas, isto precisa de ritmo, precisa de gestão, precisa que seja um nível de gestão estratégica e, portanto, isto precisa de um sistema de gestão. Certo. E, de facto, contactei o Instituto Português da Qualidade, que acolheu a ideia muito calorosamente. E prontamente, não é? Foram bastante rápidos, uma resposta, não foi? Havia o contexto, não é? Havia a necessidade de se impulsionar, de se aumentar o ritmo, de se aumentar a velocidade com que se estava realmente a ter iniciativas do cuidar das pessoas. Depois, portanto, o Instituto Português da Qualidade publica as normas, mas delega a elaboração nas comissões técnicas, que por sua vez são coordenadas pelos chamados organismos de normalização setorial, que são acreditados pelo IPQ neste caso pelo IPAC, para a elaboração das normas. Pronto, e de facto a Associação perdão. E foi assim, não é? Basicamente já havia o interesse pela área, havia o conhecimento em relação aos sistemas de gestão, juntamente com a vontade de fazer de forma diferente, é meter mãos à massa e avançar, não é? E depois, realmente, os organismos competentes estiveram perfeitamente alinhados, não é? E depois, como eu estava a dizer, contactei a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que é um organismo de normalização setorial, que já tinha escrito elaborado a norma da conciliação, que também, com certeza, já ouviram falar, da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, que tem já há muitos anos de trabalho na área da responsabilidade social e, portanto, foi o organismo naturalmente escolhido para acolher esta comissão técnica, pronto, à qual eu presido. Exatamente, foi logo convidada para ser presidente. Na altura tremeu um bocadinho, mas tremi um bocadinho, confesso. Mas o engenheiro Mário Parra da Silva, que é o presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, disse-me uma verdade muito grande que ainda hoje subsiste, que é, mas a Ausenda tem o drive e conhece as pessoas que podem acompanhá-la nesta jornada e vai adorar o processo. Ele disse, eu lembro-me dele me dizer, vai adorar o processo, e de facto tem sido extraordinário. As pessoas que eu tenho conhecido. Foi um trabalho, foi uma comissão que meteu muita gente, não é? Muita gente, comissão técnica. Entidades muito, muito importantes que estiveram na elaboração desta norma e elaborámos a norma num tempo que eu diria quase recorde. Foram 2 anos de trabalho e foi de facto muito, muito bom.
E então, e agora vamos lá avançar mais um bocadinho. Quais é que são os resultados que se pretendem com esta norma? Quais é que são os resultados que se pretendem atingir com a Os aplicação desta resultados norma? que pretendem atingir estão explícitos na norma. Quais são os resultados pretendidos? Chama-se mesmo os resultados pretendidos. Então, são entre muitos, não é? Colaterais, que espero que sejam efeitos colaterais muito positivos. Há 4 que são os resultados efetivamente que se pretendem com esta norma. O primeiro é que as organizações que implementarem este sistema de gestão tenham uma cultura do bem-estar e da felicidade organizacional. Isto é, que não sejam coisas passageiras, que sejam um compromisso para ficar e que a organização seja conhecida e reconhecida por ter uma cultura de cuidar das suas pessoas. Portanto, A estabelecer uma cultura é quase como se fosse, está no ADN da estrutura, as pessoas reconhecem como existindo aquele ambiente, não é? Exatamente. Portanto, não é de um dia para o outro que se constrói. Claro. Mas eu também estou certa que as organizações que optam por implementar este sistema de gestão e por, inclusivamente, obter a certificação, são Certo. organizações que já têm esta cultura, não é? Que já existe. Vamos apenas. Isto tinha que ficar escrito, não é? Criar, Sim. manter, desenvolver, tinha que ficar escrito. Mas eu acredito que as organizações que pretendem esta certificação já têm esta cultura, já têm este ADN. Depois, a melhoria contínua do sistema de gestão. O sistema de gestão tem que funcionar enquanto sistema. Os processos têm que funcionar, os indicadores têm que funcionar, isto tem que funcionar bem. Portanto, é um resultado pretendido, é que o sistema em si seja um bom sistema de gestão. Depois, a melhoria contínua do bem-estar e da felicidade organizacional. Isto é, quando nós medimos ao longo dos anos, o bem-estar das pessoas, quando é reportado, tem que estar a aumentar, não é? Mal seria Ok. se nós temos um sistema de gestão e não estamos em melhoria contínua, não é? Depois, a melhoria contínua, e este ponto é muito importante, este quarto resultado pretendido é muito importante e é um dos elementos de inovação também desta norma, que é a melhoria contínua do desempenho e da sustentabilidade da organização. Portanto, Também tem que haver números, não é? esta norma obriga-nos a olhar para o negócio, obriga-nos a olhar para a organização está a funcionar bem, está a ter resultados. Os resultados estão a chegar financeiramente para a organização continuar bem, Exatamente, porque se a com organização saúde. for saudável, não é? E Certo, não for sustentável no tempo, não, isto é, não certo. perseguir, não é emprego. E então aí Bom, temos muita infelicidade. Portanto, garantir que a organização, olhar para a organização, para o desempenho da organização, é um requisito desta norma. E é um resultado bom. pretendido desta norma. E também falou aí de se irem medindo os resultados, não é? E haver essa melhoria contínua e os resultados têm que ser medidos. Como é que é Sim. previsto que esses resultados sejam medidos? Como é que é feito isso? Bom, tem que haver estabelecimento de indicadores, as organizações depois é que saberão o que é que querem ver medido, não é? Mas o que é certo é que ir medindo. Depois pretende-se que aqueles fatores que falámos aqui no início, não é? Por exemplo, a rotatividade, espera-se que a rotatividade baixe, espera-se que os talentos fujam menos, esperem-se níveis de engagement que hoje em dia, mesmo há um relatório recente da Gallup que diz que no mundo só cerca de 20% das pessoas é que estão realmente envolvidas no seu trabalho, os níveis de engagement são muito baixos, espera-se que aumentem, espera-se que os problemas de saúde mental baixem e, portanto, para nós querermos ir ao encontro da resolução destes grandes problemas que nos assolam, não é? Temos que ir monitorizando indicadores que a própria organização depois estabelece, mas que no fundo são estas coisas que... Basta que todos esses resultados não estejam tão maus, não é? Para já ser positivo, não é? Só o facto de já não haver tanta rotatividade e das pessoas ficarem lá durante mais tempo também vai ajudar à estabilidade da organização. Estes são os grandes resultados, não é? Mas depois há os resultados que se vão monitorizando na organização que têm a ver com as necessidades e expectativas físicas e psicossociais das pessoas e, portanto, Exato. E perceber bem quais é que são essas necessidades, não é? Que isso é essencial. Isso é essencial. Repare, há que saber à partida quais é que costumam ser, não é? Aquelas mais óbvias, das físicas, do conforto, da segurança,
das doenças profissionais, mais relacionadas com a segurança e saúde no trabalho, depois aquelas mais psicossociais de segurança, de pertença, de reconhecimento, mas no fundo são as ações que as organizações, portanto, compete à organização estabelecer ações que levem em conta estas necessidades e expectativas que sabemos que as pessoas, no geral, têm, mas depois há aqui uma parte muito importante que é efetivamente perguntar às pessoas e saber qual é a percepção das pessoas. Eu digo muito isto. Uma coisa é que Às vezes não é possível chegar se as pessoas não dizem o que é que precisam, mas também temos que perguntar o que é que elas precisam, mas elas até podem não querer dizer, não é? podem não estar sensibilizadas. Há pessoas que podem nem Sim. sequer saber que podem sentir-se melhor no trabalho, porque não estão sensibilizadas para isso. Portanto, há um aspecto muito importante, que é, antes de começarmos sequer a medir, há que sensibilizar as pessoas, explicar o que é isto do bem-estar, explicar o que podem ser felizes no trabalho também. Explicar que o trabalho não precisa de ser só sacrifício. Já estamos numa fase em que os jovens, por exemplo, não alinham com isto, eles estão plenamente convencidos que trabalho não é sacrifício, o trabalho tem que ser prazer, tem que ser fonte de realização pessoal, tem que ser fonte... Enquanto antigamente a filosofia era ficar numa organização para toda a vida, agora a filosofia já não é bem essa, não é? Se ele se sente bem, fica, se não se sente bem, está a sair para outra que lhe dê melhores condições. E às vezes o vencimento nem é a condição mais importante para essa pessoa, tem a ver com a forma como ela vai conseguir gerir melhor a sua vida pessoal e a sua vida profissional também, não é? Claro. Os jovens são mais inteligentes e ainda bem. E ainda bem. Então, e como é que se operacionaliza esta implementação da norma? Bom, como é que se operacionaliza? Isto é todo o capítulo 8 da norma, não é? Operacionaliza isso. Para quem ainda não leu a norma, tem aqui uma possibilidade de ter um resumo e depois logo vão ler a norma com todo o preceito, com toda a atenção, mas assim já ficam com uma ideia de síntese, não é? Exato. Então, é no capítulo 8 que estão essencialmente, na operacionalização, que está esta essência das necessidades e expectativas das pessoas no trabalho. E o coração da norma, principalmente neste capítulo, é o famoso ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act. Então, este ciclo PDCA é o que nos permite realmente a melhoria contínua. O grande compromisso das organizações com a melhoria contínua está neste ciclo. Então, o que é este ciclo? Primeiro devemos planear as ações, né? Primeiro temos que saber quais são as necessidades e expectativas, depois planear ações para ir ao encontro destas necessidades e expectativas, como já dissemos, físicas e psicossociais. Todas elas. Depois há que executar, não é? Porque às vezes há planos que são muito bonitos e depois ficam na gaveta porque não há tempo de tentar. Tem que ser uma prática, tem que ir para o terreno, não é? Para o terreno, executar. Depois temos o check, não é? Que é monitorizar, é avaliar, é verificar, é medir. E depois temos uma última fase que é o act, o atuar. O que é isto do atuar? É perante este ciclo de já planeámos, já pusemos em prática as ações, já medimos para ver se está a resultar. Então, isso não está a resultar, isso não é bem este o resultado que nós pretendíamos. Então vamos atuar, isto é, vamos definir novos objetivos. Quase como se fosse um reajustar, não? Reajustar, exatamente, é um reajustar. Que caso esteja tudo a correr bem, esse ajustar pode ser mais ambicioso. E, portanto, se tínhamos o objetivo de chegar a este patamar, então, se calhar no próximo ciclo PDCA, se calhar no próximo ano, normalmente os ciclos são anuais, não é? Se calhar para o ano ser um bocadinho mais ambiciosos e querer implementar outras medidas que façam com que o bem-estar aumente mais. Aumente mais ainda. E agora outra pergunta. Existe algum período ótimo para se fazer esta aplicação da norma? Porque isto acho que não vi na norma, não é? Existe algum período ótimo? Isto é mesmo... Quando falo em período, bom, se me pergunta se existe um período ótimo para começar, o começar é o mais depressa possível. Não. Para desde a aplicação até chegar a esse final, existe algum período ótimo para que se consiga implementar a norma e se consiga medir resultados ou não? Isso não existe para si? Depende muito da organização de que estamos a falar. Depende muito do nível de maturidade da organização. Isto é, se a organização já tem outros sistemas pré-existentes
e, portanto, já está familiarizada com os processos que envolve este tipo de sistema de gestão, se já é certificado pela qualidade, se já é certificado pelo ambiente, pela segurança e saúde no trabalho, ou pelo menos com um deles, ou pelo menos a qualidade, então já há todo um mindset na organização da utilidade de um sistema de gestão. Certo. E toda uma preparação, não é? Depois, se é uma organização que cuida das suas pessoas e que já tem uma cultura de bem-estar e felicidade organizacional, melhor ainda. Portanto, o que é preciso? Quando implementamos o sistema de gestão, o que vamos fazer é agregar todas as iniciativas e todo este cuidar das pessoas e tudo o que já se mediu, vamos agregar ao sistema de gestão. E, portanto, é relativamente fácil. Diria que 6 meses é suficiente para ter um sistema capaz de ser auditado. Mas normalmente para implementar um sistema com tranquilidade e com consistência para que fique assim bem que um aninho. Eu diria que agora, a implementação de um sistema de gestão pela primeira vez e inclusivamente a certificação não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. É um ponto de partida, claro. O que a organização faz quando implementa o sistema pela primeira vez é o compromisso com a melhoria contínua e, portanto, uma empresa que é certificada não é uma empresa perfeita, é uma empresa que está comprometida e que encara este sistema de gestão como uma decisão estratégica. Certo, e, portanto, certo. Não, e há pouco, quando também estava a falar em relação a avaliar, o ir para a ação, o voltar a reajustar, estamos constantemente no processo, não é? Mas pronto, aqui a minha pergunta tinha mais a ver com o período ótimo, para as coisas ficarem mais ou menos alinhadinhas e dar tempo para se fazer tudo, era mais ou menos quanto tempo, vai sempre depender, não é? Vai sempre depender da organização. Também da quantidade de recursos que se alocarem, não é? Se tivermos uma equipa focada nisto e também do tamanho da empresa, se for uma grande empresa e tiver uma pessoa, pois é mais devagar, se for uma grande empresa e tiver uma equipa, é mais depressa. Claro. Depende de muitos fatores, não é? Fatores, sim, mas tipicamente, porque repare, já temos a experiência dos outros sistemas de gestão, não é? É só por isso. Já sabemos quanto tempo é que demora a implementar um sistema de gestão da qualidade ou do ambiente, e portanto este não vai ser. Ou o sistema de gestão da conciliação, que é mais recente, não é? E portanto já sabemos mais ou menos como é que o tempo que esses demoraram. Estamos aí muito bem. E agora, a monitorização para a avaliação, como é que é feita isto? Como é que é feita esta avaliação? Olha, a avaliação é feita de diversas formas, não é? Temos o estabelecimento de indicadores específicos, que são específicos da organização, pois cada organização, como eu disse há pouco, é que sabe o que é que quer medir. Depois temos a percepção das partes interessadas, que é muito importante e que também já falámos aqui, sendo que aqui a parte interessada mais relevante são as próprias pessoas que trabalham na organização, mas há este conceito de partes interessadas é muito importante, porque no fundo são as outras pessoas que são influenciadas pelas pessoas da organização, nomeadamente clientes, fornecedores, não é? Que podem ser também influenciados ou influenciar. Depois temos as auditorias internas, que são, que é, no fundo, que é o culminar daquele ciclo de melhoria contínua anual, não é? Faz-se uma auditoria interna para verificarmos, requisito a requisito, se efetivamente aquilo que nos propunhamos implementar está implementado ou que aquilo que nos melhorar está melhorado, exatamente. A revisão pela gestão, que é o tal ACT, não é? É ali o finalzinho do ciclo. A revisão pela gestão é muito importante, nomeadamente a gestão de topo. E depois temos as auditorias externas. As auditorias externas também são uma boa maneira de avaliar o processo. Porquê? Porque se a organização se propõe a ser certificado por esta norma, tem que ser feita uma auditoria por uma entidade certificadora. Essa auditoria externa é que depois vai atribuir a certificação e é, digamos que, o exame final, não é? A auditoria interna é feita ou por um auditor que seja da própria organização e portanto, que tenha competências como auditor, ou um auditor que seja um consultor que tenha, portanto, que seja contratado pela organização para fazer uma auditoria de treino, de ensaio, não é? Mas depois a auditoria externa é, no fundo, a hora da verdade. E, portanto, também é uma belíssima oportunidade para encontrarmos
oportunidades de melhoria, não é? Certo. E são os olhos externos que estão ali. Os olhos externos acabam sempre por ver coisas que se calhar por dentro não se consegue ver, não é? E a intenção aqui, principalmente num tema como este, é o que é que se pode melhorar e como é que vamos fazer de forma diferente para então atingirmos aquilo que a gente pretende. E está tudo certo, está sempre tudo certo, porque se a organização já está preocupada com estes temas, está sempre tudo certo. Ainda não estamos lá, mas vamos ficar. Como é que Claro, vamos fazer claro, para ficar, não é? onde nós queremos Muito aqui bom, medir é que ações é que estamos a fazer, que resultados é que estamos a ter. E, portanto, certo. há estes dois tipos de indicadores que nós podemos ir medindo, não é? Que é Certo, certo, certo. as ações, e que ações estamos a fazer e com que frequência, e depois os resultados dessas mesmas ações. Muito bom. Felicito-a por este maravilhoso trabalho que começou Obrigada. a fazer e que continua a fazer, não é? E agora uma outra pergunta que tem a ver com, dado que estas emoções em podcast têm a ver com a saúde mental e com o bem-estar, eu gostaria que partilhasse connosco 2 ou 3 hábitos que tenha diários em prol da sua saúde mental e do seu bem-estar. Bom, de facto, tenho alguns hábitos diários, porque neste percurso, claro que nós aprendemos, não é? Vamos aprendendo e temos que ir também, no fundo, experimentando estas Uhum. coisas que vamos aprendendo. Mas de facto, os meus hábitos, estes que lhe posso referir, são hábitos muito intrínsecos e que eu já tenho há muito, muito, muito tempo. Há um primeiro hábito que é a primeira coisa que eu faço quando acordo é tomar o pequeno almoço. E tenho que tomar o pequeno almoço com muita calma, com muita tranquilidade e sempre olhar para o meu jardim, sempre olhar para o verde. Ah, E nem que eu tenha boa, que levantar uma hora mais cedo ou meia hora mais cedo, nem que eu tenha que acordar às 6 da manhã, mas não abdico do meu pequeno almoço, com calma. tão bom. É Boa. muito Não, não, determina mas não é um pequeno almoço, é um pequeno almoço a olhar para o jardim, tem condições específicas. inclui um ovinho mexido e que termina com um quadradinho de chocolate negro. Muito bem, é bom para o cérebro. Para o cérebro, exatamente. Pronto, esse é um. Depois tenho o hábito de caminhar, que confesso que às vezes não é diário. Eu moro na margem sul, se eu tenho um compromisso em Lisboa, não tenho, para bem da minha saúde mental, não consigo ir fazer a minha caminhada, tenho que ir direto à ponte para passar a Certo, ponte 25 de Abril. certo. E portanto, mas de preferência, mas sempre que posso, faço uma caminhada, Uhum. um bocadinho enérgica, porque sinto muita necessidade de sentir sempre o meu corpo a mexer. Quando era Boa. jovem A era atividade ginasta, física, então é importante. sim, sim, quando era jovem era ginasta e portanto sentir que o meu corpo ainda mexe, ainda é ágil, é fundamental para mim. Continuo, continuo, é um bom hábito. Rigorosa, sim. E depois posso lhe dizer mais um, que também é fundamental para mim, que é o planeamento. Eu começo o meu dia sempre a olhar para o planeamento que já fiz, porque eu planeio semanalmente, não é? Planeio a semana, já sei Uhum. exatamente que compromissos é que tenho em cada dia e quais são os objetivos que eu tenho para cada dia, que por sua vez estão alinhados com objetivos mensais, anuais, etc. Mas sinto-me muito perdida se eu não olhar para os objetivos do dia, se eu não olhar para as coisas que eu tenho para fazer do dia. E, portanto, planeamento para mim é fundamental. Portanto, planear, mexer-me e saborear o meu pequeno almoço. São os meus 3 objetivos, os Bom, meus 3 muito bom. não abdico. Muito bom, muito obrigada, muito úteis, e não fosse ausente também coach, né? Tem essa vertente do planear, executar, ver os objetivos, o que é que falta, não é? Muito bom. E, Sim. entretanto, também gostaria que partilhasse aqui connosco, eu sei que vai abrir a segunda edição da pós-graduação em Gestão de Bem-Estar e da Felicidade organizacional na Egas Muniz, gostava que partilhasse um bocadinho sobre isso, sei que está agora a acompanhar um curso, que é o curso da primeira edição, que eu já tive o prazer de as conhecer no evento, mas gostaria que falasse um bocadinho sobre isso, porque quem quiser aprofundar um bocadinho mais sobre este tema do bem-estar e da felicidade organizacional, se calhar é um contexto indicado, então fala um bocadinho sobre isso. Então, nós acreditamos que é muito importante nós capacitarmos as pessoas, porque a norma é, como eu disse, um instrumento de gestão, tem os seus requisitos, está publicado, mas depois são pessoas que vão implementar, não é? São as pessoas das organizações, são os consultores que vão implementar. Há que capacitar as pessoas para isso. E, portanto, esta pós-graduação nasceu na Egas Muniz,
e tem 2 semestres. Tem um primeiro semestre sobre os fatores promotores do bem-estar e da felicidade organizacional, portanto, viemos inspirar-nos nas necessidades e expectativas, né, que falámos há pouco. E tem um primeiro módulo sobre o indivíduo, sobre a pessoa, não é? Quais são os fatores promotores do bem-estar na pessoa, nomeadamente começando pela saúde, esta questão dos 3 motores da felicidade, como a nossa médica Isabel Pedroso define, do exercício, do repouso, da alimentação, que são os 3 motores da felicidade, é aquilo que está ao nosso alcance, que nós podemos fazer para criar aqui a base para o bem-estar. Depois, os fatores promotores de bem-estar e felicidade organizacional já mais virados para a equipa, para as dinâmicas da equipa, nomeadamente as questões da ética, as questões da comunicação, portanto, que, como nós sabemos que tanto bem ou mal estar causa. Exatamente. É uma área que traz bastantes desafios, vamos dizer assim, não é? Exatamente. E depois temos um terceiro módulo relacionado com aspectos mais globais. Nós chamamos a nossa organização no ecossistema global, que tem a ver com a responsabilidade social, que tem a ver com os relatórios ESG, inclusivamente, portanto, já com o propósito da organização, portanto, aspectos mais globais. E depois temos um segundo semestre, que é mais técnico, é mergulhar na norma, requisito a requisito, e saber como fazer, e depois, como auditar, terminamos com um curso de auditores, portanto, com a formação base para auditorias, para as pessoas ficarem habilitadas a fazer auditorias, a formação base, e portanto, esta pós-graduação tem a participação, não é? É um trabalho conjunto da Egas Muniz, da minha empresa, da PairUp, enquanto coordenadora do curso, e depois da APSER, que é uma entidade certificadora, que inclusivamente atribui um diploma para a formação base de auditores, e a APE é a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que coordenou a Comissão Técnica. Portanto, é uma pós-graduação que vem criar as competências para a implementação do sistema de gestão e para estes fatores promotores do bem-estar e da felicidade organizacional. Então, mas quando é que começa a segunda edição? Ainda não disse. A segunda edição esperamos que está programada para setembro, e já agora aproveito para dizer que no dia 12 de julho vamos ter uma conferência, portanto tomem nota nas vossas agendas, vamos ter uma conferência em que vamos falar um bocadinho, não é? Os nossos alunos vão falar dos seus trabalhos que estão a desenvolver agora sobre os sistemas de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, e depois vamos falar um bocadinho do futuro, não é? O que é que esta norma, o que é que se pretende com esta norma no futuro, e que passos é que temos pela frente, e portanto estamos a trabalhar nessa conferência, que será o pontapé de saída para a segunda edição, e espero já ter na primeira fila os nossos alunos da segunda edição e claro, os nossos alunos da primeira edição no palco. A primeira também, claro. Exatamente. Fantástico, muito obrigada, Ausenda. Também aproveito para dizer que a minha área também passa um bocadinho por aqui, não é? O bem-estar. Também aproveito para dizer que está prestes a começar o curso de especialização na Autónoma Academy, que se chama Gerir Emoções rumo ao bem-estar pessoal e profissional. E então é um curso que vai começar na quinta-feira, é em pós-laboral, por Zoom, por isso depois quem quiser saber mais informações basta ir ao site da Autónoma Academy e também ver lá mais informações sobre o curso. Aproveito também para passar, porque as pessoas que estão aqui a ver isto também se interessam por esta temática do bem-estar. A maravilha desta norma é que agrega precisamente todas estas pessoas, como a Ana Isabel, como eu, como todos os nossos formadores, os nossos alunos, que contribuem, não é? com as suas artes, com cada um na sua arte, contribuem para o bem-estar das pessoas no trabalho. Eu acho que é excepcional, é isso que me encanta, que me apaixona neste tema, é que há imensas abordagens, imensas competências que se podem agregar à volta desta norma. Tão bom. E quanto mais pessoas nós tivermos à nossa volta que acreditem nisto, melhor será para nós e para os outros que nos rodeiam também, não é? Onde é todas as pessoas que se interessarem pelo bem-estar humano, neste caso concretamente no trabalho, é tudo fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveito também para dizer que na próxima semana vou ter comigo o José Gabriel Quaresma,
para falar sobre o renascer das cinzas na superação de um burnout. Por isso, é a perspectiva de estar lá embaixo, não é? Nas cinzas e renascer das cinzas, e vamos saber como é que a experiência que ele teve, porque é mesmo uma experiência em primeira pessoa, da superação do burnout. E felizmente há muitos casos felizes. Há Tão muitos. bom, e é isto, nós temos que também apelar a isto, não é? É possível ter o burnout, mas também é possível sair dele. Então, havendo exemplos de pessoas que já estiveram mal, mas que conseguiram superar, também é isto que eu quero passar aqui, ao máximo de pessoas Fazem uma possível. coisa muito importante que é a esperança. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez, Ausenda, por estar Foi um aqui gosto enorme, connosco. espero ter sido útil e que as pessoas que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir no futuro realmente gostem deste tema e que se juntem a nós. Ai, sem dúvida. Certeza que se vão juntar. Então, é isso. Até segunda-feira. Adeus a todos e obrigada por estarem aqui connosco. Muito obrigada. Adeus.